emissora da UFPE. Programa Entre. Arte, política, periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana, entram nessa rádio pública artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, à 1h da tarde, aqui na Rádio Paulo Freire. Vamos ouvir Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a esperança presente no pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire ele sempre foi o defensor de uma pedagogia, de uma cultura pautada na esperança, né? Então vivemos um momento marcado por muitos retrocessos sociais, um momento onde as instituições estão sendo questionadas, inclusive sua atuação. Na verdade, o próprio campo político está passando por um momento difícil, e o Paulo Freire ele traz uma mensagem de esperança, no sentido de que é preciso construir esse presente, né? E aí a lição do passado nos ajudando a repensar o nosso presente, não um passado como um monumento, mas um passado que a gente possa estar colhendo experiências e transformando nosso presente, nossa expectativa de futuro, né? No que concerne à justiça social. Então eu acho que esse encontro, esse diálogo que eu falei, essa mensagem de esperança, como uma espera que não é uma espera de quem espera por um milagre, mas de quem está construindo esse presente, né? E esse presente, essa construção, ela tem que se voltar com foco na justiça social. Porque parte desse momento difícil que a gente está vivendo é fruto desse retrocesso nesse aspecto. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019 e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Amanda Mendes, estudante de jornalismo do 6º período da UFPE. E eu sou Felipe Silva, estudante de Rádio, TV e Internet do 1º período da UFPE. E eu lembro que você pode acompanhar essa nossa transmissão até 12h30, tanto pela frequência 820 AM kHz, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire, aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. Então, um fenômeno que ganhou muita atenção da população de Recife foram as aparições de jacarés em áreas residenciais. Vários vídeos foram circulados no WhatsApp desses animais passeando nas calçadas da cidade. Normalmente, os jacarés aparecem em dias de forte chuva. Nos últimos meses, tem chovido bastante em Recife, além de ter vários dias de maré alta. Por causa disso, o problema se tornou mais evidente. O que nos leva a pensar, por que a gente tem tido essas aparições de jacarés? Isso apresenta um perigo para a população e o jacaré está correndo riscos quando isso acontece? E para falar sobre o assunto, quem está conosco é o biólogo e membro do projeto Jacaré, Paulo Braga. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter uma boa conversa hoje aí e elucidar várias questões sobre esses jacarés aqui em Recife. Então, Paulo, já para começar, por que a gente tem visto esses jacarés nas ruas de Recife? Então, Recife é até popularmente conhecida como a Veneza brasileira, né? E há um motivo para isso. A cidade ela é muito entrecortada por rios, né? Tem muitos córregos, corpos d'água, lagoas, e é um ambiente propício para esses animais. Então, em Recife, nós temos duas espécies de jacarés presentes aqui, que é o jacaré de papo amarelo e o jacaré-paguá. O jacaré de papo amarelo ele tem uma distribuição a nível nacional que se sobrepõe principalmente com as grandes urbanizações. Então, a problemática do aparecimento de jacarés não é só aqui em Recife, é também principalmente na porção leste do nosso país, que é onde esse animal está bem distribuído e é onde estão as maiores cidades, né? Então, por ter mais gente e por esses animais estarem distribuídos nessas áreas, é comum que esses encontros, essas sobreposições espaciais sejam mais comuns.
E aqui em Recife, em particular, por ter essa grande quantidade de corpos d'água, esses animais encontram um ambiente perfeito para a sua estadia, né, para a sua permanência, para alimentação, reprodução e, enfim, desempenhar suas funções ecológicas e comportamentais. E aí, quando chove, esses corpos d'água que antes se conectavam, agora não tem mais essa ligação entre eles, né? O que antes era um canal entre um rio e outro, agora a gente tem casas, agora a gente tem estabelecimentos, temos moradias. E um animal que já estava lá antes da gente construir a cidade, agora quando vai se dispersar de uma área para outra, acaba encontrando essas construções, enfim, atividades antrópicas. E aí causa esses aparecimentos aqui na nossa cidade. Entendi. E é justamente sobre essa espécie citada que a gente vai falar. O jacaré de papo amarelo, ele habita Pernambuco. E é natural de ecossistemas costeiros, como os mangues, que a gente tem muito aqui em Recife. E apesar das áreas de mangue serem protegidas por lei, a gente não vê isso na prática. O descuido com esse ecossistema tem relação com as aparições de jacarés? Com certeza. O crescimento antrópico gera várias problemáticas, não só para jacarés, mas para o ecossistema em geral. E a gente sabe que uma das principais causas da influência negativa na conservação desses animais é a perda de hábitat. Sim. Hoje as grandes cidades de Recife não fogem disso. Recife é um exemplo, vem degradando cada vez mais os ambientes naturais, retirando as matas ciliares dos rios, vem também destruindo os ambientes de mangue. E esses animais estão bem associados a essas áreas costeiras, áreas de mangue e áreas de rios, lagoas, lagos, enfim. E aí, com essa degradação e destruição do ambiente natural deles, acaba pondo em xeque a conservação desses animais que tem aquele ambiente ali como área de alimentação, de reprodução, de território. E cada vez mais eles começam a aparecer nesse ambiente urbano, mas não porque eles estão entrando na cidade, e sim porque a gente está suprimindo os ambientes naturais dele. E aí ele não tem para onde ir, né? Ali ele já estava, a gente é que está entrando cada vez mais. Porque na verdade a gente que entrou na área deles, né? E não eles na nossa, porque eles já estavam ali. Exatamente, eles já estavam lá, né? Os crocodilianos em geral já estão aqui há mais de 200 milhões de anos na Terra. E as espécies, elas têm muitas adaptações morfológicas, fisiológicas, são realmente grandes vencedores da evolução. Eles já mantêm essas características há milhões de anos, então eles estão aqui, chegaram até hoje bem munidos de estruturas, de morfologia, fisiologia, para se adaptar, né? Estão bem adaptados a esse ambiente que a gente tem hoje. E nós, seres humanos, estamos aqui há milhares de anos, então eles estão há bem mais tempo do que a gente. E aí, com a degradação do ambiente, nós é que vamos acabando suprimindo os recursos dele e os hábitats, e aí eles aparecem dentro da cidade. Que na verdade não é a cidade, né? Eles não estão aparecendo dentro da cidade, é a cidade que está entrando no ambiente deles. Exatamente. E eles têm tido dificuldade para viver no habitat natural deles, assim, porque você falou que a gente está tirando os recursos que eles têm natural deles, né? Mas vocês tinham observado alguma coisa assim, de tipo, eles não estarem conseguindo sobreviver tão bem quanto antes? Então, os crocodilianos, de maneira geral, eles são bem resistentes. E o jacaré de papo amarelo é um exemplo clássico de resistência dentre os crocodilianos. São animais que estão altamente adaptados à pressão antrópica. E eles têm um sistema imunológico muito bem desenvolvido, muito bem elaborado. E isso corrobora com o que a gente consegue observar, principalmente dentro das cidades. Eles estão bem distribuídos em canais, em esgotos, em valas. E esse ambiente a gente sabe que tem uma alta taxa de dejetos, poluentes, metais pesados, esgotos, além de uma alta taxa de atividade microbiana. E esses animais estão conseguindo sobreviver nessas áreas. Eles estão conseguindo se perpetuar nesses ambientes, se alimentando de rato, se alimentando de baratas, escorpiões, enfim, comendo animais que estão associados à sujeira, que estão associados a essa condição suja. Então, nós conseguimos observar que mesmo com a antropização, mesmo com a degradação dos ambientes, eles ainda conseguem se perpetuar, adaptar, né? E estão bem adaptados a esses ambientes, né? Esses animais são muito territorialistas e às vezes um briga com o outro por território e arranca uma pata, arranca um membro, arranca uma cauda, tem uma lesão na cabeça. E mesmo nesses ambientes com alta taxa de patógenos, né, de micróbios, e uma alta taxa de poluentes, eles conseguem cicatrizar e sobreviver nesse ambiente sem nenhum tipo de
sequela ou efeito que venha a levar de forma significativa a uma população a se declinar. É o famoso sangue de barata, né? É uma espécie bem resistente. A gente pode até mudar esse termo para sangue de jacaré. Sangue de jacaré, pois é. Então, para responder a pergunta do início do programa, tem algum risco para a população quando aparece um jacaré em dia de chuva e como proceder nessa situação? Vamos lá. Tem algum risco? Tem. Eles são animais que têm um porte físico, dependendo do tamanho, né? São animais que têm uma estrutura física muito bem robusta, tem uma mandíbula muito forte, então a mordida de um animal desse, e às vezes até a própria cauda, dependendo do tamanho do jacaré, pode machucar uma pessoa, pode causar uma lesão séria. Mas, em contrapartida, eles não têm um comportamento agressivo com o ser humano. Só contextualizando, a espécie que a gente tem aqui em Pernambuco, que tem a maior ocorrência, que é essa que mais aparece nos noticiários, nos jornais, é o jacaré de papo amarelo. Ele é considerado como um crocodiliano de médio porte. Em vida livre ele atinge 2,5 metros, 3 metros de comprimento no máximo. É muito raro você encontrar animais muito grandes nesse porte. Então, eles estão... não tem tamanhos muito avantajados como aqueles crocodilos que a gente encontra na África, na Ásia e na Oceania ali. Mas eles podem sim causar um acidente caso nós coloquemos ele em uma situação de ficar encurralado, onde ele se sinta coagido, digamos assim, onde ele vai se sentir ameaçado. De forma espontânea, eles não vão vir atacar o ser humano. Eles têm um comportamento ressabiado, um comportamento de cautela muito intensificado, que aumenta cada vez mais quando há aumento também na pressão antrópica. Então existem estudos, várias pesquisas que dizem que quando o animal está em um ambiente de influência antrópica, esse seu comportamento de cautela vai aumentar. Então a tendência é que ele fuja, que ele se esconda, que ele se proteja, ele vai evitar o máximo de contato com o ser humano. Mas claro, em uma situação que ele vai ficar encurralado, ele pode se defender, mordendo, batendo a cauda, mas aí nós é que vamos estar... deixando ele sozinho, não tem perigo nenhum dele do nada correr atrás de você e atacar, não tem isso. Raramente vai acontecer. Isso, é muito raro. Existem situações, por exemplo, se a fêmea, ela coloca os seus ninhos e eles têm um cuidado parental muito grande, elas cuidam muito dos seus filhotes. Então, se você se aproximar de um ninho de uma fêmea, pode ser que ela venha para cima para tentar defender o filhote. Mas nós, de forma geral, de maneira geral, nós não estamos sofrendo nenhum tipo de risco com esses animais, né? Eles não vão vir atacar a gente. E aí, quando a gente encontra um jacaré no ambiente, a nossa proposta ideal, inicial, é entrar em contato com a CPRH, que é o órgão de... Hoje está associado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. CPRH é quem faz o manejo da fauna no estado de Pernambuco. O CPRH é sigla para o quê? Era a antiga Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos. Só que hoje ele está ligado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e é o órgão que faz o gerenciamento da fauna no estado de Pernambuco. Então, é o primeiro órgão hoje que vem à frente do manejo da fauna em Pernambuco. O pessoal liga muito para a IBAMA, né? Só que o IBAMA hoje não está fazendo nenhum tipo de resgate. O IBAMA está com a parte mais administrativa, legislativa. Sim. Então, o CPRH é quem está à frente em Pernambuco. Nos estados são as agências estaduais, né? Então, sempre para cada estado vai ter um órgão diferente que vai estar gerenciando a fauna. No nosso caso é CPRH. Existem outros órgãos que também podem auxiliar no resgate, que é a CIPOMA, né? Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, de Polícia do Meio Ambiente, alguns grupamentos de bombeiros e brigadas ambientais municipais, né? Só que todos esses vão direcionar os animais para a CPRH, para que lá possa ter o tratamento. Só para resumir, então, precisando chamar alguém, por causa que a aparição de um jacaré, chama o CPRH, não o IBAMA. Primariamente o CPRH, não liguem para o IBAMA. Pronto, a gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa. São 12 horas e 14 minutos e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir o depoimento de José Mário Ostregésilo. Ele fala sobre a Rádio Universitária Paulo Freire, do seu surgimento e ressurgimento. A Rádio AM foi a primeira emissora criada pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, essa origem é uma origem muito forte, porque eram professores, não é, que lidavam com
a produção, uma produção de qualidade de uma rádio educativa, e entre eles o internacionalmente conhecido professor Paulo Freire, com quem eu tive a oportunidade de conviver. Pessoa maravilhosa e que tinha um método de alfabetização revolucionário que foi desenvolvido e aplicado em muitos países do mundo. Além da programação efetivamente educativa, focada na questão educacional, numa educação amplo senso, falar de cinema, falar de música, falar da cultura pernambucana. A rádio volta com a característica da sua história, da sua origem. Uma rádio feita pelos professores, feita pelos alunos e feita também pela sociedade civil. De modo que a denominação Rádio Paulo Freire é justíssima. E eu vejo um sonho realizado. Eu me sinto muito feliz e até muito emocionado com a volta dessa rádio, da forma como ela está voltando. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando sobre o cuidado com jacarés que tem aparecido em Recife com o biólogo e membro do Projeto Jacaré, Paulo Braga. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar Rádio Paulo Freire no Instagram e @PauloFreireUFPE no Twitter. E no Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. E para quem está acompanhando a gente pela live, a gente queria agradecer, como Andréa Mendes, Lucas Jantas e Jane Araújo, que até a Andréa Mendes mandou um comentário aqui: os jacarés estão até querendo pegar o metrô, pois apareceu um na estação aqui próximo. Tem que querer pegar metrô, andar de ônibus, os jacarés estão bem espertos. Pois é, tá se desenvolvendo cada vez mais. Tô se adaptando bem. Paulo, o que é o Projeto Jacaré? Então vamos lá. Hoje no Nordeste existe um grupo de pesquisa trabalhando de forma sistemática com jacarés. E ele se intitula, de forma carinhosa, Projeto Jacaré. É um projeto de ecologia e conservação de crocodilianos aqui na Mata Atlântica de Pernambuco e ecossistemas associados. Ele faz parte da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Laboratório Interdisciplinar de Anfíbios e Répteis, coordenados pelas professoras doutoras Josélia Correia e Ednilza Maranhão. As duas estão à frente, principalmente a professora Josélia, na parte de crocodilianos, coordenando essas pesquisas a longo prazo aqui no nosso estado de Pernambuco. Então, eu tenho o prazer de estar no Projeto Jacaré desde o início, né? Desde a graduação, fiz o mestrado, doutorado também vou junto com o pessoal do projeto. E ele é um projeto que vem desenvolvendo pesquisas, não só no âmbito acadêmico, mas também no âmbito de parcerias com órgãos públicos, como a própria CPRH, o Parque Estadual de Dois Irmãos, e a parte de extensão, trabalhando com educação ambiental, indo às escolas, indo a comunidades tradicionais que estão ligadas diretamente aos jacarés, né, pessoal ribeirinho, que vive ali em contato com os animais. Então é um grande projeto de conservação que já vem há 6 anos, monitorando algumas populações de jacarés aqui em Pernambuco, visando principalmente elucidar as questões voltadas para os jacarés e traçar estratégias para a conservação das espécies aqui no nosso estado. De tudo vocês fazem um pouco, né? Tudo para conseguir não só conservar os jacarés em si, mas também passar essa informação para as pessoas sobre eles, conhecerem mais sobre a espécie, conhecer mais, até para as pessoas não ficarem tão assustadas, né, sobre eles. A gente tem um problema grande na ciência, que a ciência às vezes produz para a própria ciência, só que a gente precisa popularizar isso, a gente precisa trazer esses dados para a população geral, para as crianças, para pessoas que não são da área. Então nós produzimos artigos, a gente está incluído nessa parte acadêmica, mas a gente também traz para a comunidade de uma forma geral. Um exemplo disso foi que agora em julho ocorreu o Congresso Brasileiro de Herpetologia, que é especialistas em répteis e anfíbios, lá em Campinas. E o trabalho que foi vencedor do título Prêmio de Melhor Trabalho, Melhor Banner, foi um trabalho nosso, que foi uma apresentação que nós fizemos lá na Beira Rio, ali na Madalena, durante o Bloco do Jacaré. No Carnaval tem o Bloco do Jacaré da Beira Rio, que o pessoal faz, tem alegoria de Carnaval, e nós levamos alguns materiais de jacaré, banners, fizemos uma exposição e unimos a cultura popular à ciência. Então é importantíssimo a gente estar aliando
tantas pessoas de uma maneira geral como o que a gente já vem trabalhando de forma... Que essa é a proposta até do programa também, de trazer isso para as pessoas, né? Não adianta a gente só ficar no meio acadêmico enquanto as pessoas não sabem sobre a riqueza que tem na ciência, sobre a riqueza que tem só sobre jacarés, tem tanta coisa para se saber, né? Com certeza, né? A gente sabe que a gente precisa popularizar isso, né? Senão fica fechado para esse meio acadêmico científico. É o que a gente comenta até dentro aqui da própria universidade, né? Porque tem muito projeto e a gente precisa quebrar essas barreiras e passar para outras pessoas, né? Exato. É importantíssimo, né? Porque se a gente for olhar até em questão de números, proporcionalmente existem muito mais pessoas vivendo associadas a esses animais que estão lá no dia a dia, mas que não são pesquisadores, do que pesquisadores trabalhando com jacarés. Então, a gente precisa passar o conhecimento, passar as instruções, as informações, para que possamos aliar, né, a ciência com a conservação de forma mais popular, né? Então, a caça de jacarés ainda é muito comum no Brasil. Existe um quantitativo para isso? Na verdade, a caça de jacaré ela não é permitida. Ela é ilegal aqui no Brasil, dada algumas exceções. Existem algumas reservas de desenvolvimento sustentável, principalmente na Amazônia, onde existe uma cota que você pode abater esses jacarés durante um certo período, uma certa quantidade, de um certo tamanho. Fora isso, qualquer tipo de caça de jacarés aqui no Brasil, ela é ilegal, ela é permitida. Ela não é permitida, desculpa, ela é um crime ambiental. E ela também não é interessante porque esses animais eles estão associados muito a ambientes antropizados, ambientes com muita contaminação. Então você caça um jacaré, você vai estar consumindo uma carne de péssima qualidade. Aquela carne vai estar cheia, eles são acumuladores, né, desses elementos traços e acabam tendo uma carne com uma má qualidade. Lembrando, a carne ela é permitida o consumo, sim. Existem criadouros legalizados que fazem o crescimento desses animais. O pessoal cria esses animais em um sistema fechado, chamado de farming, ou fazendas de jacaré. E aí os animais crescem em um determinado tempo, né? Estão com alimentação e temperatura ideal. E aí eles são abatidos para a venda da carne e o couro. Só que esses animais não vêm da natureza. Então esse sistema de farming produz uma carne de boa qualidade e também ajuda a coibir um pouco a caça ilegal, porque agora você vai abastecer o mercado com uma carne de procedência legal, sem animais que sejam retirados do ambiente natural. E até, Paulo estava falando antes que eles passaram a comer animais como ratos, como escorpiões. Então, de certa forma, eles estão até ajudando a manter a cidade mais limpa, né, desses animais que poderiam causar uma epidemia de doenças muito graves. Com certeza, né? Eles são animais topo de cadeia alimentar nos ambientes aquáticos, então eles comem tudo que tiver associado ali de origem animal, comem proteína animal. E aí eles podem consumir ratos, que são transmissores de doença, eles comem caramujos. Nós, no Projeto Jacaré, encontramos muito caramujo na dieta deles. E a gente sabe que caramujo é vetor, às vezes, de esquistossomose, né? A famosa barriga d'água. Então, eles se alimentam de vários vetores de doenças. E aí auxiliam também no mantimento da saúde da população, das pessoas, né? Então, são importantes também nessa ajuda ao combate a diversas doenças. Então, até por causa dessa proteção, por parte das leis de não ter a caça de jacarés e por causa da adaptabilidade deles, que eles não estão em extinção, né? Porque de acordo com... Esqueci, acho que é faixa vermelha o nome... Tem vários órgãos que fazem tem vários órgãos. Tem a lista vermelha, né? Isso, a lista vermelha, que fala que eles estão em pouquíssimo risco de extinção. Exatamente. Existem vários sistemas de conservação, mas as espécies do Brasil hoje, no Brasil temos 6 espécies, todos estão fora do risco de ameaça de extinção. E o jacaré de papo amarelo, que é a nossa, também está inclusa nisso. Então, eles estão fora de extinção. Eles são animais que têm uma grande adaptabilidade. Existem leis de proteção contra a caça, apesar da gente saber que a caça ilegal ainda acontece. Mas eles têm uma capacidade boa de reprodução, são animais bem resistentes e aí conseguem sobreviver e estão fora. Hoje, não é fora do risco de extinção, eles têm baixo risco de extinção. Se a gente afrouxar essa lei, se a gente afrouxar a fiscalização e os sistemas de combate...
Se a gente der uma afrouxada, pode ser que piore e aí eles voltem a estar em estado de ameaça. Sim. Então, o ideal é que a gente possa tentar manter ou melhorar as condições das populações hoje de jacarés. Entendi. E, Paulo, é difícil ganhar visibilidade para a causa de vocês? Não é muito fácil. Na verdade, jacaré é um bicho que muita gente tem medo, tem uma mística, assim, e é um bicho que é difícil de trabalhar. A gente tem... São animais que os monitoramentos têm que ser a longo prazo. Não é barato você trabalhar com jacaré, então você tem que ter dinheiro para barco, para material, para coletar amostra biológica, para capturar os animais. Então tem todo um aparato técnico-científico que não torna muito fácil os trabalhos com jacarés. Apesar disso, a gente ainda vem conseguindo fazer, mas a visibilidade ela ainda não é tão grande porque às vezes a gente não consegue ter um trabalho a longo prazo, que tem um apelo popular grande, e a gente sabe que a gente precisa dessa andar de mãos dadas junto com a comunidade geral para poder ter essa visibilidade. Mas eu acredito, a minha visão é que de pouquinho em pouquinho as pessoas vêm começando a mudar suas perspectivas, as pessoas vêm começando a ter uma visão diferente, e aí a gente já está a passos lentos conseguindo ter uma visibilidade maior. Sempre pegando essa... Porque sempre é bom ter a ajuda da população em geral e não ficar só um grupinho cuidando daquilo, né? Porque quando a gente tem a ajuda da sociedade, as coisas progridem de forma melhor. E não só da sociedade, mas a união dos cientistas também. Isso. É importante. Não existem muitos cientistas trabalhando com jacaré no Brasil. E os que tem, existe um grupo bem fechado, que se conhece a maioria dos casos, mas é sempre importante a gente estar em contato, sabendo o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, montando parcerias, para que a gente consiga fortalecer o grupo em prol da conservação desses animais. Ok, Paula, a gente está chegando já no final, porque está acabando agora o nosso tempo. E o programa Ecoideia vai chegando ao fim. A gente conversou hoje sobre jacarés com o biólogo e membro do Projeto Jacaré, Paulo Braga. Paulo, muito obrigada por estar com a gente hoje. Obrigado, gente, pela oportunidade. Espero que os ouvintes tenham gostado e que ajudem a gente a conservar os jacarés aqui em Pernambuco. Obrigada. E antes de a gente terminar o programa, a gente queria lembrar que hoje, dia 20 de setembro, é o dia da greve geral pelo clima. O movimento tem como objetivo exigir justiça climática e ações urgentes diante do aquecimento global. Em Recife, a concentração vai acontecer na Praça do Derby às 4 horas da tarde. E essa edição do Ecoideia teve a minha apresentação, Felipe Silva, e a minha, Amanda Mendes. Na produção, Roberto Peixoto, Juliana Miguel, Amanda Mendes, Felipe Silva e Larissa Soares. Nos trabalhos técnicos, Larissa e Humberto. E nas redes sociais, Lucas Dantas. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, da Rádio Universitária Paulo Freire, que é uma rádio escola. E a gente queria agradecer ao pessoal que interagiu com a gente pelo Facebook e aguardem e até a próxima. Obrigada, boa tarde. Horas e 28 minutos.